Eu sou a Mariana Gouveia, da equipe da Oncologia, e hoje a gente vai começar falando sobre emergências oncológicas. O primeiro ponto que eu trago para vocês é como estudar a oncologia para a prova. A gente sabe que oncologia não é um tema tão frequente. Então, a gente traz uma divisão em 4 tópicos distintos. O primeiro deles, emergências e urgências oncológicas, que a gente vai abordar agora, cuidados paliativos, neoplasias específicas e uma parte de miscelânea. Isso é super importante para vocês saberem como se programar para estudar oncologia. Nessa aula a gente vai revisar então as principais urgências e emergências oncológicas. Começando então pela obstrução intestinal maligna. Então, a gente sabe e define a obstrução intestinal maligna como uma obstrução intestinal em pacientes com algum comprometimento neoplásico intraabdominal. Existem algumas neoplasias que mais frequentemente acometem e trazem essa urgência oncológica, principalmente do trato ginecológico e do trato gastrointestinal. Vale lembrar que uma dica para a prova é que frequentemente os pacientes que desenvolvem essa urgência apresentam carcinomatose peritoneal. A clínica do paciente que chega com essa urgência oncológica é uma clínica caracterizada por dor abdominal, náuseas, vômitos e parada de eliminação de fezes ou flatos. Quando a gente vai para o exame físico, um dado muito relevante é fazer a ausculta do ruído hidroaéreo. A partir disso, a gente consegue diferenciar clinicamente a obstrução intestinal da suboclusão intestinal. Na obstrução intestinal maligna, a gente não ausculta nenhum ruído, enquanto que na suboclusão intestinal, a gente pode ouvir um som metálico, o ruído metálico. Isso é importante até para a definição posterior da conduta terapêutica. Em relação às causas que podem acontecer para a gente ter um quadro de suboclusão ou oclusão intestinal maligna, elas variam. Existem causas mecânicas e causas funcionais. O que mais chama atenção no quadro da oclusão intestinal em si são as causas mecânicas. Então, por algum comprometimento da cavidade abdominal, aquele paciente cursa com aquele quadro de suboclusão ou oclusão, principalmente quando há carcinomatose associada. Em relação aos exames que a gente precisa solicitar para a investigação desse paciente, é importante saber que a tomografia é o exame padrão ouro. A gente até pode começar com uma investigação com a radiografia, mas o exame de escolha realmente é a tomografia, até para fazer um diagnóstico diferencial com outras causas de oclusão intestinal, como uma brida, por exemplo. Não necessariamente só porque o paciente tem tumor, ele vai evoluir com uma oclusão intestinal maligna. Aqui eu trago 2 imagens bem importantes para a gente saber interpretar uma tomografia. Na primeira delas, a gente vê um nível hidroaéreo e na segunda a gente vê o mental cake, que é bem característico desse comprometimento com carcinomatose peritoneal. E como que a gente aborda esse paciente? Como que é a terapêutica desse paciente? Os corticosteroides, eles assumem um papel relevante no tratamento desses doentes, principalmente por reduzirem edema peritumoral. Os antieméticos são importantes, lembrar que o Aldol é a primeira escolha nesses pacientes e que a gente deve evitar a metoclopramida num paciente que tenha obstrução intestinal, diferente do paciente com suboclusão, em que a gente deve usar a metoclopramida por ter um efeito procinético. Os IBPs são importantes também por reduzirem secreção gástrica. A gente também pode lançar mão dos anticolinérgicos e, num momento posterior, dos análogos de somatostatina. A prescrição básica desse paciente com diagnóstico ou suspeita de oclusão, suboclusão intestinal, é jejum ou dieta líquida, com sonda nasogástrica aberta. Lembrar que normalmente esses pacientes cursam com muita dor, então faz parte da prescrição a analgesia, seja com opioide ou com uma escopolamina, por exemplo. E os antieméticos, lembrar da primeira opção, que é o haloperidol, ondansetrona como uma segunda opção. E, como eu já comentei, evitar a metoclopramida até que seja descartada a obstrução total.
Algo que é importante é que se eu trato inicialmente o meu paciente, mas ele não apresenta uma melhora significativa depois dos 3 a 5 dias iniciais, está indicado o uso de octreotida. Além dessas medidas farmacológicas, o que a gente pode levantar para o nosso paciente de planejamento terapêutico? Cirurgia é uma opção, mas a gente precisa descartar que o paciente não tenha múltiplos pontos de obstrução. Tem que ser levado em conta o prognóstico do paciente e a proporcionalidade de uma cirurgia nesse cenário. A gente também pode pensar em um tratamento oncológico específico. Muitas vezes os pacientes podem responder muito bem ao tratamento inicial, principalmente tumores ginecológicos, por exemplo, um tumor de ovário. E a outra questão são as terapias de suporte. Pode-se aventar, por exemplo, estentes autoexpansíveis. Tudo isso tem que ser bem discutido, normalmente discutido em reuniões multidisciplinares. Passando então para a próxima urgência oncológica, vem a síndrome de veia cava superior. Algo que é muito cobrado em prova e que vocês precisam saber são as etiologias da síndrome da veia cava superior. Isso é sempre um ponto de cobrança nas provas quando eles trazem esse tema. Então, 40% dos cânceres, 40% das síndromes de veia cava são causadas por tumores de pulmão não pequenas células, 20% pelos tumores pequenas células e 10% linfoma. É muito importante vocês também trazerem essa etiologia a depender da faixa etária do paciente. Por exemplo, teve uma questão abordada recentemente que trazia um paciente super jovem. Nesse paciente, a etiologia mais provável acaba sendo linfoma e não um câncer primário de pulmão. Então é muito importante também atentar a isso nas provas. O diagnóstico etiológico é fundamental, até para o planejamento terapêutico desse paciente. Em relação ao quadro clínico, o que chama atenção nesses pacientes e nas descrições das provas são principalmente os edemas, tanto edema de face quanto edema de membros superiores. Além disso, esses pacientes podem apresentar uma estase jugular importante, podem ter tosse, podem ter circulação colateral proeminente, como mostrado na imagem, dispneia, entre outros. Aqui eu trago um sinal bem característico da síndrome da veia cava, que é o sinal de Pemberton, quando o paciente eleva os membros superiores a um aumento do retorno venoso e esse paciente apresenta uma piora de sintomas e uma hiperemia de face. O diagnóstico padrão ouro desses pacientes é com a angiotomografia de tórax. Esse é o padrão de diagnóstico. Além do diagnóstico por imagem, é essencial o diagnóstico histopatológico, como a gente comentou previamente, e esse se dá através da biópsia. Em relação ao tratamento desses pacientes, inicialmente o mais importante é a estabilidade clínica, então fazer o ABC. Cabeceira elevada é importante, anticoagulação profilática para a gente evitar que esse paciente evolua com tromboembolismo pulmonar e piore ainda mais o quadro dele, restrição hídrica, suporte de oxigênio só se necessário e a gente vai evitar a hipervolemia. O tratamento principal desse paciente é o tratamento da neoplasia. Então, o diagnóstico etiológico é fundamental porque a partir dele é que a gente vai conseguir fazer o planejamento terapêutico daquele paciente. A terapia endovascular, ela restringe-se a cenários de urgência em que o paciente realmente apresenta estridor, uma insuficiência respiratória importante. Nesses casos, a gente pode lançar mão de uma terapia endovascular. Podem ser considerados alguns tratamentos farmacológicos, mas que não têm uma grande evidência, como o corticoide, que a gente deve evitar no linfoma, e o diurético também pode ser utilizado. Então, agora uma questão de um paciente de 60 anos, tabagista, uma alta carga tabágica, que vem com um quadro de tosse, dispneia aos esforços, uma perda de 15 quilos em 2 meses, e o paciente apresenta um edema de face discreto, uma estase jugular e uma massa em região do lobo pulmonar direito ao raio-x de tórax, que confirma se tratar de um câncer de pulmão do tipo pequenas células.
Nesse contexto, pergunta-se qual o melhor tratamento para esse paciente nesse momento. Então, a resposta para essa questão seria a quimioterapia sistêmica. A gente sabe que os tumores de pequenas células têm uma resposta brilhante ao tratamento sistêmico, que, em geral, na primeira linha de tratamento, consiste na combinação de 2 quimioterapias e uma imunoterapia. Então, o que esse paciente precisa é do tratamento de base, o tratamento sistêmico da condição que ele tem, que no histopatológico veio em pequenas células. Passando então para o próximo tópico, hipercalcemia da malignidade. Então, em até 30% dos pacientes oncológicos, a gente vai ter uma hipercalcemia da malignidade no curso da doença, com uma prevalência estimada de 2 a 3%. Os tumores mais associados são os tumores de pulmão, não pequenas células, o câncer de mama, o mieloma múltiplo, SEC de cabeça e pescoço. Em geral, todos os SECs podem ter uma hipercalcemia da malignidade, carcinoma urotelial e o câncer de ovário. Ele é muito mais, a hipercalcemia da malignidade é muito mais comum nos pacientes estadio clínico 4, os pacientes metastáticos, e é um fator que indica pior prognóstico. Em geral, a mortalidade em 30 dias desses pacientes gira em torno de 50%. Quais são as causas da hipercalcemia da malignidade? Basicamente, a gente tem 3 causas diferentes: a secreção do PTH-like, osteólise local, principalmente secundária, metástases ósseas de alto volume, e a vitamina D. Alguns tumores conseguem produzir vitamina D e, por conta disso, a gente acaba tendo uma hipercalcemia da malignidade. O quadro clínico é o que é mais cobrado em prova, o que a gente precisa dominar. Em geral, esses pacientes apresentam-se com um quadro de obstipação, uma desidratação profusa com um quadro de poliúria, polifagia e polidipsia. Eles apresentam-se também com um quadro de confusão mental e podem apresentar algumas alterações cardiológicas, como uma bradicardia ou um bloqueio atrioventricular. É muito importante que qualquer paciente com um quadro de constipação, alteração do estado mental, disfunção renal ou dor abdominal inespecífica, principalmente se tiverem sinais de desidratação, que esses pacientes precisam ter como diagnóstico diferencial a hipercalcemia da malignidade. Isso é o que é mais cobrado em prova. Aqui a gente traz a definição da hipercalcemia da malignidade, conforme os seus valores entre leve, moderada e grave. Essa distinção é importante principalmente para a instituição da terapêutica, como a gente vai ver mais para frente. E aqui eu trago também alguns diagnósticos diferenciais que precisam ser levantados nesses pacientes. Então, o hiperparatireoidismo primário, então o paciente com esse quadro tem um PTH elevado ou normal / alto. Esses pacientes, em geral, têm adenomas solitários. A hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que diferencia-se do hiperpara pela calciúria reduzida, diferente do hiperparatireoidismo, que tem uma calciúria aumentada. E o outro diagnóstico diferencial é a hipercalcemia associada a doenças granulomatosas, por produção também de vitamina D. Doença de Wegener, sarcoidose, tuberculose e hanseníase. Aqui, basicamente, a gente ilustra isso que a gente conversou em relação às diferentes etiologias da hipercalcemia da malignidade por produção do PTH-RP, vitamina D ou metástases osteolíticas. Vale ressaltar que o mais frequente é pela produção do PTH-RP. Em relação à abordagem, como que vai ser o plano terapêutico desse paciente? O primeiro passo é a gente realmente confirmar que esse paciente tem hipercalcemia da malignidade, e para isso a gente pede o cálcio iônico de preferência e também o PTH para o diagnóstico diferencial. Em relação à abordagem de início, a gente pode pensar numa calcitonina, se o paciente se apresenta com uma emergência muito importante. E a gente pode pensar também na hidratação. A hidratação é sempre o passo fundamental do manejo desses pacientes. Isso também é bastante cobrado em prova.
Como eu falei anteriormente, então o primeiro passo é confirmar e aí a gente vai realmente tratar aquele doente. Como eu falei, o primeiro passo é a hidratação, uma hidratação vigorosa, 200 a 300 ml hora de soro, visando um débito de 100 a 150 ml. A furosemida não é indicada de cara, apenas se o paciente tiver hipervolemia. Em geral, a gente acaba trazendo também para esse doente um tratamento específico. Como eu comentei, num cenário de urgência, a calcitonina normalmente é utilizada, mas ela tem um efeito rápido e fugaz. De 4 a 6 horas ela já se instala e tem uma taquifilaxia após cerca de 48 horas. O tratamento mais recomendado e um dos alicerces depois da hidratação vigorosa são os inibidores de reabsorção óssea, com destaque principalmente para o ácido zolendrônico na dose de 4 mg endovenoso. Também pode ser utilizado o pamidronato, mas lembrar que ele é contraindicado nos pacientes com disfunção renal importante ou pelo menos precisam de uma redução de dose de 90 para 60 mg. E uma outra opção também é o denosumab. Os corticoides podem ser utilizados, mas restringem-se a quadros hematológicos em que a etiologia é a produção da vitamina D. Além disso, é importante a gente suspender lítio tiazídico e a reposição de cálcio. A hemodiálise ela pode ser utilizada, mas acaba sendo restrita a um cenário em que foram feitas outras medidas e ainda assim o paciente permanece muito grave com alguma condição ameaçadora à vida. Algo que é interessante a gente ressaltar são alguns efeitos colaterais do ácido zolendrônico e do pamidronato. O mais clássico e o mais cobrado é a osteonecrose de mandíbula, que pode acontecer com qualquer uma das duas medicações. Aqui eu trago também a questão da disfunção renal, que é importante a gente deixar bem claro, principalmente em relação ao pamidronato. O ácido zolendrônico dificilmente a gente precisa ajustar quando se trata de hipercalcemia da malignidade, porque abaixo de 4,5 não precisa de nenhum ajuste. E os outros efeitos colaterais que a gente pode lembrar são os sintomas flu-like, como se fosse uma gripe, pode dar um pouco de olho vermelho e a própria questão da disfunção renal que tem que ser destacada. Passando agora para outra urgência, a síndrome de compressão medular. A síndrome de compressão medular caracteriza-se por uma compressão, deslocamento ou encarceramento do saco dural que envolve a medula espinhal ou a cauda equina. Até 50% dos pacientes têm o acometimento de mais de um ponto e uma área da coluna e gostaria de destacar que o local mais acometido é a coluna torácica. Eventualmente, isso pode ser cobrado em prova também. Ali eu trago uma imagem bem característica de uma síndrome de compressão medular, em que há uma invasão do canal medular. É importante a gente lembrar também, em relação à epidemiologia, a síndrome de compressão medular ela ocorre em até 5% dos pacientes com neoplasia avançada nos últimos 2 anos de vida. Então, não é algo desprezível. Os tumores mais associados são próstata, pulmão, rim, mieloma múltiplo, linfoma não Hodgkin. Mas é frequente a gente observar também nos tumores de mama. Em relação ao quadro clínico, em geral ele obedece uma regra bastante clássica. A dor é o sintoma mais comum e a dor precede os sintomas neurológicos. O déficit motor é o segundo sintoma mais comum. Posteriormente, o paciente passa a ter um déficit sensorial, que pode auxiliar a gente a localizar o nível da compressão. E por fim, vem os distúrbios autonômicos, aquela dismotilidade urinária e intestinal. Em geral, o quadro clínico sempre obedece essa ordem. Então, é muito importante a gente se atentar a pesquisar no exame físico todos esses padrões de acometimento. Em relação à investigação, o padrão é a ressonância de coluna inteira, por mais que a gente tenha um nível sensitivo e consiga localizar. Como eu falei anteriormente, é muito comum o paciente ter mais de um nível acometido na coluna. Então, por isso é importante fazer a ressonância de toda a coluna
para a gente observar se tem mais de um ponto de síndrome de compressão medular. Algo que é muito importante é que o diagnóstico precisa ser precoce e o início do tratamento também, porque caso o paciente esteja evoluindo por uma síndrome de compressão medular, aquele paciente corre risco de sequelas não reversíveis. Então, o passo inicial, já na suspeita de síndrome de compressão medular, é o início do corticoide. Em geral, corticoide em doses altas, dexametasona 10 mg 1 bolos, seguido de 4 a 6 mg de 6 em 6 horas, ou fracionados a cada 12 horas, ou manhã e tarde 8 mg. Isso ajuda a reduzir o edema vasogênico que decorre da isquemia medular, e aí a gente preserva de alguma forma o neurológico daquele paciente. Lembrar sempre, corticoide em doses altas, é mandatório a gente fazer ivermectina, omeprazol e fazer um controle glicêmico. Esses pacientes sentem muita dor, então a gente precisa oferecer analgesia. Profilaxia de TEV é importante. Em relação à abordagem em si da síndrome de compressão medular, além do corticoide já na suspeita, a gente precisa definir qual que vai ser a conduta daquele paciente. Em déficits mais curtos, início de sintomas mais precoces, a gente favorece a cirurgia, mas muitas vezes isso não é possível. Então deve-se discutir em tumor board qual que vai ser a conduta inicial daquele paciente. Caso a cirurgia não seja factível, a opção que fica é a radioterapia. E lembrar sempre de reabilitação. Em geral, os déficits desses pacientes são irreversíveis, então a reabilitação para esses pacientes é fundamental. Partindo então para mais uma questão, então um paciente de 63 anos que procura a emergência por um quadro de dor lombar de forte intensidade aguda iniciada há apenas 2 dias, com piora progressiva, evoluindo para um quadro de parestesias nos membros inferiores. Esse paciente informa ter um nódulo de mama prévio e tem já uma dificuldade de deambulação pela dor lombar. Ele apresenta a força preservada nos membros inferiores e, diante desse quadro clínico, pergunta-se qual que é a conduta mais adequada. Então, qual que é a resposta dessa questão? A gente precisa tratar a dor desse paciente, como a gente comentou previamente, a dor é algo importante na síndrome de compressão medular, solicitar o exame diagnóstico, preferencialmente, como a gente comentou, a ressonância magnética. Aqui ele fala em coluna lombosacra para o diagnóstico de possível compressão medular, mas como a gente falou anteriormente, de preferência, uma ressonância de coluna inteira para a gente conseguir identificar os diferentes pontos que esse paciente pode ter de síndrome de compressão medular. E uma vez que há urgência em iniciar o tratamento, caso esse seja o problema, a síndrome de compressão medular, possivelmente causado por uma metástase óssea. Partindo então agora para o próximo tópico, neutropenia febril. De longe, o tema que mais cai quando a gente pensa em urgência e emergência oncológica. Então, aqui merecemos uma especial atenção. Então, como que eu defino neutropenia febril? Basicamente, eu vou definir neutropenia febril por febre e neutropenia. Então, febre, como que eu caracterizo essa febre? Uma temperatura oral maior do que 38,3 graus em uma aferição única, ou uma temperatura maior do que 38 graus por 1 hora. E a neutropenia, como que eu caracterizo isso? Menos do que 500 neutrófilos ou menos do que 1.000 neutrófilos tendendo à queda, naquele paciente que fez quimioterapia previamente, por exemplo. Ou naquele paciente que tem uma neutropenia funcional, uma neutropenia prolongada com uma expectativa de durar mais do que 7 dias. É importante a gente ressaltar que a neutropenia febril acomete 10 a 50% dos pacientes que estão em tratamento de uma neoplasia sólida
e que ela é bastante frequente nos pacientes com neoplasia hematológica, chegando a mais de 80% dos casos. É uma condição que traz uma comorbidade significativa e uma mortalidade significativa também, chegando até 10% de mortalidade e um tempo médio de internação de cerca de 10 dias. Então merece realmente atenção esse tópico. A avaliação inicial desses pacientes deve ser feita com exame físico completo, incluindo pele, orofaringe e genitália. É contraindicado realizar o toque retal pelo risco de translocação bacteriana. Essa é uma pegadinha que muitas vezes eles colocam na prova. Em relação aos exames laboratoriais, basicamente a gente trata a neutropenia febril como uma sepse. Então, esse paciente precisa de exames gerais, precisa de uma coleta de hemocultura, uma urina 1, uma urocultura. O raio-x de tórax também é fundamental para a gente completar o rastreio infeccioso desse paciente, e outros exames podem ser feitos a depender dos sintomas. Se um paciente apresenta diarreia, por exemplo, a gente pode coletar um Clostridium. Em relação aos germes que causam a neutropenia febril, isso depende muito do perfil hospitalar. Existem diversos patógenos associados à neutropenia febril. Algo que é muito importante avaliei meu doente, acho que ele pode ter uma neutropenia febril, a gente já vai tratar aquele paciente como se ele tivesse neutropenia febril. Então, abrir todo o protocolo, fazer a avaliação inicial, e algo que a gente não pode esquecer é da estratificação de risco desse doente. O MASC Score ele vai determinar para a gente o plano terapêutico e qual antibiótico eu devo fornecer para o paciente. Lembrar aqui que maior ou igual a 21 é igual a baixo risco. Então, o número aumentado reflete um melhor prognóstico do doente. MASC Score maior ou igual a 21 é igual a baixo risco. Aqui está toda a pontuação do MASC Score. Basicamente, a gente avalia a carga de doença, se o paciente tem ou não DPOC, idade, e a partir disso, a gente lança esse número para ver se o paciente tem alto ou baixo risco. Por que é tão importante, então? A partir do MASC que a gente vai determinar como esse paciente vai ser tratado, o antibiótico que ele vai usar e se vai ser em regime ambulatorial ou hospitalar. Então, baixo risco, maior ou igual a 21, eu vou usar antibiótico terapia via oral e 2 antibióticos diferentes, amoxiclave e ciprofloxacino. Lembrar que, inicialmente, a primeira dose deve ser feita endovenosa, ainda no hospital, do antibiótico. Como eu falei para vocês, a gente maneja como se fosse uma sepse. No paciente de alto risco, a gente vai tratar esse paciente no intra-hospitalar e a gente tem como opções de tratamento o Tazocin ou o Cefepime, por exemplo. Perfeito, estratifiquei o risco, fiz o plano terapêutico inicial desse paciente. A próxima pergunta que eu preciso fazer é: esse paciente merece uma adição de vancomicina? Para isso, eu vou avaliar alguns fatores. Então, se eu tenho uma suspeita de infecção associada a catéter, se eu tenho alguma infecção de pele, se o portocat está inflamado, por exemplo, com algum indício infeccioso, se o paciente está fazendo um uso de antibiótico profilático com quinolona, pneumonia documentada, se o paciente tem uma cultura prévia com gram positivo, mucosite grave, ou se esse paciente tem alguma colonização prévia por algum germe gram positivo. Então, todos esses casos merecem a adição de vancomicina para melhorar a cobertura para gram positivo. Esse paciente vai ser reavaliado a cada 48, 72 horas. Se ele não apresentou nenhuma melhora, a gente vai ampliar a cobertura desse paciente, associando, por exemplo, escalonando, por exemplo, para um carbapenêmico. Eu considero uma nova avaliação por imagens, tomografia de tórax, tomografia de seios da face. Considero acrescentar um tratamento para infecções fúngicas ou virais. Anfo-B, por exemplo, voriconazol, são opções. E também vou avaliar se o paciente desenvolveu algum novo sintoma para eu tentar guiar a minha propedêutica. Desenvolveu uma diarreia para eu pedir algum exame mais específico, uma coprocultura, por exemplo, o que esse paciente me traz a mais de informação.
Lembrar que nesses pacientes eu devo fazer hemocultura a cada 2, 3 dias. Como eu comentei antes da tomografia de tórax, da tomografia de seios da face, lembrar de tentar documentar algum foco suspeito. Vale a pena, depois de 48, 72 horas, a gente coletar também uma hemocultura para fungos e, a princípio, a gente acaba adicionando a anfotericina B se eu tenho uma neutropenia febril maior do que 4 dias e um padrão radiológico sugestivo, uma neutropenia febril que dura mais do que 7 dias, se eu tenho galactomanana positiva ou se eu tenho um antecedente de uma infecção fúngica invasiva. Em todos esses casos, vale a pena sim a gente fazer a cobertura para fungos, principalmente com anfotericina B, ou discutir individualmente se não cabe um voriconazol, se o paciente está realmente evoluindo sem melhora. Em relação ao tempo de tratamento, como que a gente faz? Se eu identifiquei um foco, a gente vai tratar conforme o foco. Então, eu vou guiar o tempo de tratamento a depender daquilo que aquele foco sugere. Então, uma infecção pulmonar, por exemplo, 7 dias é mais do que o suficiente. Uma infecção urinária, a depender se o paciente não tem nenhuma complicação relacionada, 5 dias. Se o paciente não tem nenhum foco definido, como que eu faço? Eu mantenho o antibiótico até o paciente se mantiver afebril por 48 horas, com culturas negativas e neutrófilos maiores do que 500 e em ascensão. Um outro tópico que eventualmente é abordado nas provas é em relação ao granuloquine, o fator estimulador de granulócitos. A princípio, a regra geral é que a gente não faz profilaxia secundária para esses pacientes, porque isso não muda desfecho duro, não muda a sobrevida global, por exemplo, muda apenas tempo de internação. Então, na vigência de neutropenia febril, não faz sentido a gente usar o granuloquine para todo mundo. Se o paciente tem um risco de neutropenia da quimioterapia maior do que 20%, o granuloquine está indicado de rotina e também está indicado caso o paciente já tenha apresentado uma neutropenia febril prévia. Passando agora para mais uma questão. Então, uma mulher de 54 anos fazendo quimioterapia para o tratamento de câncer de mama metastático, com o último ciclo há 6 dias atrás. O exame complementar imediato essencial para a definição da conduta terapêutica mais adequada é endoscopia, cultura de secreção de orofaringe, tomografia ou um hemograma completo. Vejam, uma paciente que está fazendo quimioterapia há 6 dias atrás, ela fez o último ciclo e ela se apresenta com febre, qual que vai ser a conduta? A gente precisa de um hemograma para ver se essa paciente tem ou não neutropenia febril. Esse é o exame imediato que está indicado para essa paciente. A gente precisa estabelecer esse diagnóstico para ela. O próximo tópico, síndrome de lise tumoral. Então, o que é a síndrome de lise tumoral? São desordens metabólicas pela liberação maciça de componentes intracelulares na corrente sanguínea por lise tumoral. A lise tumoral é muito mais frequente após o início do tratamento ela acontece mais em tumores de alta proliferação com grande volume tumoral e em tumores que têm uma ótima resposta à quimioterapia. Por esse motivo, ela é muito mais frequente nos tumores hematológicos. Destaco principalmente a LLA e a LMA. Mas nos tumores sólidos, com o desenvolvimento de outras formas de tratamento, a síndrome de lise tumoral tem ganhado destaque, principalmente para tumores germinativos e tumores de pulmão, com destaque para o tumor pequenas células. E vale destacar que a gente precisa identificar nesses pacientes a síndrome de lise tumoral, porque tem, além do aumento da incidência, um aumento da mortalidade relacionada à síndrome de lise tumoral nos tumores sólidos. Em relação ao diagnóstico dessa síndrome, ela é feita a partir dos critérios de Cairo-Bishop. A princípio, critérios laboratoriais,
2 ou mais exames alterados, ou clínico laboratoriais. Uma alteração laboratorial com um dos critérios clínicos. O que a gente leva em conta em relação aos critérios laboratoriais? O principal para vocês saberem aqui é cálcio cai, porque todo o resto vai elevar. Então, hiperfosfatemia, hiperpotassemia, hiperuricemia, o único que cai é o cálcio. Então, hipocalcemia. Em relação à síndrome de Lise tumoral clínica, a gente pode ter arritmias, morte súbita, pode ter uma lesão renal aguda com o aumento da creatinina. Em relação aos fatores de risco, a gente comentou de forma breve que eles estão relacionados principalmente a um grande volume de doença, a tumores muito quimiosensíveis, com alta taxa de proliferação. Além disso, existem alguns fatores relacionados ao paciente. Então, paciente que já tem uma lesão renal aguda prévia, que evolui com uma desidratação, uma oligúria. Em relação ao quadro clínico, a gente tem sintomas relacionados a esses distúrbios hidroeletrolíticos, sintomas relacionados à uremia e à nefropatia obstrutiva por deposição de fosfato de cálcio. Então, é comum o paciente se apresentar com náuseas e vômitos, tetania, oligúria, letargia, diarreia e arritmias. Algo que eu trouxe para vocês ficarem atentos é em relação a esses dois sinais da hipocalcemia. Então, o sinal de Chivostek, em que a gente percute essa região da face e o paciente apresenta alguns espasmos musculares, e o sinal de Trousseau, quando a gente insufla o manguito e o paciente apresenta essa reação nas mãos. Em relação à prevenção e ao tratamento desses pacientes, basicamente a gente vai tentar prevenir nos pacientes de risco, principalmente com hidratação vigorosa, visando um débito urinário mais alto, mas a gente também pode empregar agentes hipouricemiantes, o halopurinol e a rasburicase. A princípio, a gente vai fazer essa prevenção em pacientes que têm um risco muito elevado de síndrome de Lise tumoral. Existem condutas terapêuticas e guidelines específicos para a gente saber quais pacientes que merecem essa profilaxia. Em relação ao tratamento, todos esses pacientes precisam ser monitorizados em ambiente de UTI, precisam das dosagens dos eletrólitos, o ácido úrico, ureia, creatinina, além também do cálcio, do fosfato. É importante também dosar magnésio e potássio. Esses pacientes devem ser submetidos a uma hidratação vigorosa, com controle do débito urinário, visando um débito mais do que 3 litros por dia, e a gente também vai lançar mão ou da rasburicase ou do halopurinol. A depender do cenário, a gente precisa avaliar também diálise e a gente vai fazer medidas direcionadas para cada distúrbio hidroeletrolítico. É importante que não está indicada a alcalinização da urina, e que o halopurinol precisa de ajuste para a função renal. Trago aqui mais uma questão. Então, vários pacientes foram avaliados no início de um tratamento quimioterápico e a hipótese de síndrome de Lise tumoral será mais provável com a seguinte etiologia e o seguinte perfil hidroeletrolítico. Vocês precisam saber o perfil hidroeletrolítico dos pacientes com síndrome de Lise tumoral. Isso é muito frequente de ser cobrado em prova. Aqui nas alternativas a gente tem linfoma de Burkitt ou câncer de mama, como eu falei, é muito mais frequente nas doenças hematológicas e, como eu falei anteriormente, o único que cai é o cálcio. Então a gente vai ter hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Então essa que seria a resposta correta. Agora a gente vai para algumas questões finais, para a gente tentar amarrar alguns conceitos em relação às urgências e emergências oncológicas. Então, essa primeira questão traz uma paciente de 63 anos que começou uma quimioterapia adjuvante há 13 dias. A paciente comparece no pronto-socorro com um relato de febre, desidratada, com uma temperatura de 38,8 graus, taquicárdica, uma frequência cardíaca de 110, uma PA de 90/60
e ao hemograma tem leucócitos de 280. Nesse contexto, pergunta-se qual a conduta antimicrobiana inicial adequada. Nessa paciente, a gente teria que adicionar a vancomicina, além do cefepime, pela instabilidade que essa paciente vem apresentando. Se a gente olhar o exame clínico, o examinador também dá uma outra dica, que é que a paciente apresenta impunção venosa prévia, uma leve hiperemia. Então aqui a gente deveria pensar na vancomicina também, porque existe uma possibilidade de uma infecção de pele associada. Próxima questão, então, é de uma mulher de 30 anos que apresenta um pico febril também de 38,8 graus. Vejam como a questão é semelhante. Ela também está num tratamento de uma neoplasia de mama, fez o 3º ciclo de tratamento e a paciente apresenta em região periorbitária esquerda um edema e uma hiperemia leve na pálpebra inferior e região superior. Traz glóbulos brancos com dosagem de 800. Então, nesse contexto, qual que seria a conduta inicial mais adequada nesse caso? Seria também cefepime e vancomicina. Aqui, mais uma vez, a vancomicina entra em associação com o cefepime pela possibilidade de uma infecção de pele associada, visto que a região periorbitária dessa paciente se apresenta com edema e hiperemia. A próxima questão é de uma mulher de 50 anos que é trazida ao pronto-socorro com uma história de náusea, vômito, confusão mental, com desorientação temporoespacial, poliúria, fraqueza generalizada há um dia. Essa paciente ela tem um diagnóstico de câncer de mama avançado e aqui questiona-se qual é o diagnóstico mais provável para essa paciente. Então, seria a hipercalcemia da malignidade, como a gente conversou, a paciente traz aquelas características fundamentais para a gente pensar nisso. Então, náusea, vômito, confusão mental, desidratação, fraqueza generalizada. Então, o diagnóstico realmente teria que ser hipercalcemia da malignidade. A princípio, a gente não pensa em síndrome de liso tumoral, essa paciente já é politratada, então a gente não espera uma taxa de resposta tão importante para pensar em síndrome de liso tumoral. A princípio não tem nada para a gente pensar em SIAD, não é tão comum em pacientes com câncer de mama e também não parece ser uma toxicidade da hormonioterapia. A hormonioterapia não tende a cursar com esse tipo de sintoma. A próxima questão é de um homem de 50 anos, ele tem um melanoma metastático para pulmão, fígado e linfonodos. Esse paciente procura o atendimento por um quadro de 1 semana de dispneia progressiva e tosse. Esse paciente está fazendo uso de imunoterapia, isso é muito importante, e fez a última aplicação há cerca de 2 semanas. Ao exame, é um paciente que encontra-se taquidispneico com a frequência respiratória de 32, uma saturação de oxigênio em ar ambiente de 85%. Nesse contexto, pergunta-se qual que é a conduta adequada para esse caso. Então, a conduta para esse paciente é uma internação em ambiente de terapia intensiva, o paciente está taquidispneico, está dessaturando, e a gente precisa fazer a pesquisa de vírus respiratórios como diagnóstico diferencial e começar a corticoterapia em alta dose, além de antibiótico terapia. O mais provável nesse caso, para esse paciente que está usando imunoterapia, é uma pneumonite imunomediada. Então, nesse contexto, o que a gente precisa? Principalmente afastar quadros infecciosos, começar o tratamento com antibiótico e o alicerce do tratamento desse paciente vai ser a corticoterapia em altas doses. Nesse paciente mais grave, a gente chegaria em doses até de 1 a 2 mg por quilo de peso. Posteriormente, em reavaliação, afastando algum quadro infeccioso e o paciente não apresentando uma melhora considerável com o corticoide, a gente pode até associar outras medicações como anti-TNF-alfa. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigada. Espero que vocês aprendam bastante sobre oncologia.